para o melhor proveito das bem-aventuranças, duas bases precisam estar bem definidas, muito bem claras, para que, quando meditarmos em cada uma delas, a gente possa entender melhor a profundidade daquilo que Jesus está querendo nos ensinar. A primeira base é que ser um bem-aventurado, que felicidade não pode ser reduzida às emoções, não pode ser reduzida a momentos, a coisas, a conquistas pessoais, mas a felicidade que Jesus se refere aqui é de uma condição diante de Deus, e só é feliz diante de Deus, só é um bem-aventurado diante de Deus, aquele que em Deus encontrou perdão dos seus pecados, encontrou reconciliação e encontrou vida eterna. Então, se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, independente do seu saldo bancário, independente se as pessoas acham que você venceu na vida ou não, você é um bem-aventurado. É isso que define o seu estado diante do Senhor. Segundo, é que essa lista de bem-aventuranças não se trata de uma lista de temperamentos. Então, descrentes não estão livres para exercer nenhuma dessas virtudes mencionadas aqui nas bem-aventuranças. E também não se trata de uma lista de requisitos para que, a partir do cumprimento delas, nos tornaremos bem-aventurados diante do Senhor, porque a salvação não é pelas obras, mas é justamente porque fomos alcançados e transformados por Deus que temos essas marcas em nossas vidas. Então a gente vê que num mundo de profundas indefinições, que a gente não sabe muito bem definir o que é um cristão, Jesus é claro, é objetivo e define muito bem o que é um cristão, com que tipo de pessoa nós, enquanto crentes, devemos nos identificar. E Jesus é claro dizendo que o cristão é aquele que, ao olhar para dentro, reconheceu a sua pobreza de espírito. É alguém que sabe que é pobre de espírito, e essa miséria, mais o peso dos nossos pecados, faz com que a gente chore profundamente o choro do arrependimento. Diante disso, nos tornamos pessoas humildes, passamos a ansiar para ter todas essas coisas o mais brevemente resolvidas nas nossas vidas, por isso que passamos a ter fome e sede da justiça de Deus, temos um coração puro e somos pacificadores, que é a bem-aventurança que a gente vai meditar nessa noite. Então, como cristãos que somos, isso aqui que deve nos definir. Mesmo que nós tenhamos umas marcas mais evidentes do que outras, ainda assim devemos ter todas elas em nossas vidas, e nesse nosso processo de santificação precisa estar a melhoria contínua de cada uma das bem-aventuranças. Amém? Fique de pé, vamos ler o texto, vamos fazer a leitura do texto todo. Mateus 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração e que o teu Espírito Santo aplique essas verdades na nossa alma. Que tudo redunde em glórias a ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar.
o enredo bíblico. E a gente vê que ele começa com paz no Éden e ele termina com paz na eternidade. Mas o que acontece é que, entre esses dois momentos, no meio dessa história, o pecado quebrou com essa paz. O nosso pecado interrompeu a comunhão que nós tínhamos com Deus, de modo que o homem natural está agora em guerra contra Deus. O homem natural, ele é um ser que é inimigo de Deus. O homem não se deleita em Deus, ele não tem prazer em Deus. A Bíblia retrata o homem como tendo um arco apontado para Deus, em guerra sumida contra ele, de modo que o homem natural, por conta do seu pecado e da sua iniquidade, ele é filho da ira. Mas o homem não está apenas em guerra contra o seu Criador, ele também tem uma guerra dentro de si, uma guerra existencial dentro dele. Nós somos um ser de profunda crise interna e que nessa tentativa de nós buscar qualquer tipo de solução à parte de Deus, nós apenas nos afundamos cada vez mais. Não estamos apenas em guerra contra Deus, não estamos apenas em guerra contra nós mesmos, mas nós também estamos em guerra contra o nosso semelhante. Também estamos em guerra contra o nosso próximo. Isso explica porque nós vivemos em um mundo marcado pela violência. O sentimento de insegurança toma conta das ruas, e não apenas das ruas, mas dentro de casa também. Em 2023, uma mulher era assassinada a cada 10 minutos, tornando o lar o ambiente mais perigoso para uma mulher se viver. E esse mundo também é um mundo marcado por guerras. Quantas guerras em curso que estão acontecendo agora? Todas as políticas públicas se revelam e de fato são insuficientes para pacificar esse mundo que está em choque e que está em guerra. Eu acho que essa bem-aventurança é uma das bem-aventuranças que mais chocam os nossos impulsos. Talvez seja uma das bem-aventuranças que a gente vai mais com sangue doce, achando que essa bem-aventurança está muito bem resolvida na nossa vida, mas a partir do momento que a gente passa a entender o que realmente Jesus quer nos ensinar com essa bem-aventurança, é inevitável que nós oremos ao Senhor: Senhor, opera em mim um coração pacificador. Sem dúvida, ela foi chocante para os discípulos que estavam ouvindo essa bem-aventurança aqui. Muitos dos discípulos de Jesus projetavam em Jesus um grande líder político, um grande líder militar, alguém que derrubaria o domínio de Roma e restauraria a glória de Israel. Os discípulos, até esse momento, também aguardavam um reino poderoso, um reino visível, um reino triunfante. Mas tem um problema aí. Ninguém derruba Roma sendo pacífico. Ninguém derrota Roma oferecendo o outro ladinho da face. Ninguém derruba um grande império amando os seus inimigos. Então, essa bem-aventurança aqui, de que bem-aventurados são os pacificadores, com certeza confrontou profundamente as expectativas de vários dos discípulos de Jesus sobre o que eles pensavam acerca do Messias. E eu imagino o impacto dessa bem-aventurança aqui, dessas palavras, num discípulo em específico chamado Simão, conhecido como Simão o Zelote. Esse Simão aqui, antes dele seguir a Jesus, ele pertencia ao movimento dos Zelotes, e eles eram um grupo armado, eles defendiam a independência de Israel a qualquer custo. Então, era um grupo treinado em táticas de guerrilha, tanto que anos mais tarde, a ala mais radical desse grupo aqui liderou a revolta contra Roma, que culminou numa enorme tragédia. Jerusalém, por conta disso, foi destruída, milhares de pessoas morreram, a terra ficou assolada. E eu não sei o quanto dessa ideia extremista aqui ainda estava viva no coração do Simão o Zelote, quando ele ouviu essa bem-aventurança de Jesus, de que bem-aventurados não são os guerreiros, mas são os pacificadores. O que dizer do nosso amigo conhecido Pedro, o cara que andava armado? A gente lembra que quando Jesus foi preso no Getsêmani e o Judas chegou conduzindo os soldados, o Pedro desembainhou uma espada da sua cintura, arrancou a orelha do Malco. O Pedro foi alguém que por um bom período de tempo acreditou que o reino de Cristo poderia ser defendido pela força.
E com certeza ele foi profundamente confrontado quando ele ouve da boca de Jesus de que bem-aventurados são os pacificadores. E talvez o caso mais surpreendente seja do fofinho João. É assim que normalmente nós lembramos de João, o discípulo amado, que escreveu tanto acerca do amor de Deus. Mas o João nem sempre foi assim também. Certa vez, há um episódio em uma aldeia samaritana, essa aldeia samaritana, Jesus precisava passar por ali, eles se recusaram em receber Jesus, e aí o João tem uma ideia brilhante, junto com seu irmão Tiago. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu para acabar com todas essas pessoas? Imagina o quanto deve ter sido chocante para o amado João. Mas essa bem-aventurança, ela também é chocante para mim. Essa bem-aventurança, ela também é chocante para você, porque várias vezes, ao analisarmos os nossos pensamentos, ao analisarmos o nosso coração, as nossas ações e principalmente as nossas reações, eu tenho certeza que em várias vezes não é um pacificador que a gente encontra aqui dentro. Mas diz o Senhor: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que é isso que Jesus está querendo ensinar aos discípulos e a nós também. Em primeiro lugar, o que não é um pacificador não é a mesma coisa que ser calmo. Tem um monte de gente calma que não é pacificadora. Pessoas calmas, gestos calmos podem provocar as maiores tragédias. Lembremos do ato mais famoso de traição. Ele veio através de um beijo calmo e aparentemente amoroso. Então, pacificador não é a mesma coisa de que ter um temperamento calmo. Pacificador também não é buscar reconciliações superficiais. É fácil a gente confundir pacificação com cessar-fogo. Não é um cessar-fogo, que é quando as partes param de se agredir, mas estão no fundo, só juntando mais munições e esperando uma oportunidade para brigarem novamente. Quando a gente analisa as nossas relações, quantas reconciliações assim que a gente promove na nossa vida? Quantas reconciliações assim, que é uma espécie de cessar-fogo que acontece nos casamentos, que é só uma trégua, mas as munições estão ali sendo carregadas, só esperando o primeiro erro, só esperando a primeira oportunidade para ela de novo ser despejada. A mesma coisa pode acontecer nas reconciliações entre pais e filhos, entre familiares, especialmente as famílias grandes, amigos, membros da igreja. E como essa bem-aventurança aqui, ela denuncia essas nossas reconciliações. Como ela cava as nossas maiores motivações por detrás dessas nossas reconciliações e nos chama a uma reflexão muito séria. É de fato uma pacificação, uma reconciliação que eu estou promovendo, que eu promovo nas minhas relações, ou é só um cessar-fogo? Ser pacificador. É isso que Deus espera dos seus filhos. Ser pacificador, o que é então? É ser esse promotor da paz. E meus irmãos, uma das coisas que mais impedem as pessoas de serem agentes da paz, uma das coisas que mais impedem as pessoas de serem promotoras da paz, é a facilidade com que a gente dá voz às fofocas. Eu acho legal o que o puritano Thomas Watson disse acerca disso. Ele disse que aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua, e aquele que a recebe carrega o diabo no ouvido. Provérbios 6 diz que isso é a coisa que a alma de Deus mais abomina. Levítico 19 é claro em dizer: não espalhem calúnias entre o seu povo. E isso é uma coisa tão terrível, isso é uma coisa tão diabólica e, ao mesmo tempo, é algo tão sutil que até crentes fiéis podem cair nessa armadilha do diabo. Nenhum super crente está imune a fazer essas coisas aqui que Jesus denuncia na bem-aventurança. Quer ver um exemplo?
muito provavelmente você já ouviu os nomes Sintique e Evódia. Duas mulheres, membros da igreja de Filipos. Paulo, quando se refere a elas, diz que elas trabalharam arduamente ao lado de Paulo. Então eram pessoas com um calibre tão grande a ponto de fazer parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Pessoas envolvidas no ministério, pessoas preocupadas com o próximo, pessoas capacitadas para trabalhar nessa prateleira, pessoas piedosas. Paulo diz, o nome dessas mulheres estão escritos no livro da vida. Mulheres referências na igreja. Só que agora essas duas mulheres estão de mal. E ao que parece, não teve uma mísera pessoa na igreja de Filipos capaz de pacificar a relação entre essas duas mulheres, de modo que Paulo teve que escrever em carta, eternizando a rixa delas. Paulo precisa, na falta de um pacificador em Filipos, dizer, minhas queridas, vivam em harmonia. A gente não sabe o real problema que havia entre elas, mas muito provavelmente deve ter começado desse tamanhozinho aqui. E aí foi se dando voz ao disse-me-disse, e aí o problema foi tomando proporções maiores, a coisa foi avolumando, e olha só, Salomão condenando, lá em Provérbios 17, como o abrir-se de uma represa, assim é o começo da contenda. Então o problema às vezes começa de modo imperceptível, a gente nem vê. Como o abrir-se de uma represa, assim é o começo da contenda. Desista, pois, antes que haja rixas. E se esse problema aconteceu com a Sintique e com a Evódia, que são mulheres muito, mas muito melhores do que qualquer um de nós aqui, também pode acontecer nas nossas relações. Mas as Escrituras nos convocam a sermos agentes da paz, a sermos promotores da paz, a consertar as relações das outras pessoas. Então, no burburinho, na confusão, o que é que a gente deve fazer? Lembrar do apóstolo Paulo. Vivam em harmonia. Vocês precisam se consertar diante do Senhor. Não alimente nenhum tipo de amargura. Conserte isso antes que haja rixas. É isso que nós, enquanto crentes, devemos promover nas relações das outras pessoas. Mas elas também nos convocam a fazermos isso nas nossas relações. E como que nós somos promotores da paz nas nossas relações? Porque às vezes a pessoa ela é até boa de gabinete. Ela até consegue resolver bem os atritos entre terceiros, mas ela vai mal no relacionamento com o próximo. Como que nós somos promotores da paz no relacionamento de terceiros e como nós somos promotores da paz nas nossas relações com as pessoas? Eu acho legal que o Martin Lloyd-Jones, no seu comentário sobre essa bem-aventurança aqui, ele diz que, em primeiro lugar, cuidando do que falamos. E, meus irmãos, se nós pudéssemos, em primeiro lugar, controlar a nossa língua, haveria muito menos discórdia no mundo, haveria muito menos discórdia na igreja, haveria muito menos discórdia em qualquer nível de relação. Há um ditado popular que diz assim, boca fechada não entra mosca. Eu acho que é mais ou menos isso que o Tiago quis dizer na sua carta, quando ele coloca essa mesma questão da seguinte maneira. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Essa é uma das melhores maneiras de sermos pacificadores. Mas, normalmente, nós somos tardios para ouvir, normalmente nós somos prontos para falar e, normalmente, nós somos prontos para irar-se. Meu irmão, ser pronto para ouvir, tardio para ouvir, pronto para falar e pronto para irar-se é a trindade da discórdia. É a receita da confusão. E a gente olha quantas amizades foram rompidas porque esse tripé foi aplicado nas relações. Quantos casamentos carregam marcas profundas por palavras impensadas.
Quantas discussões que no fim se tornaram trágicas, mas que só começaram por conta de comentários precipitados. Quantas confusões profundas que se estabeleceram em relações, que começou com uma brincadeira de mau gosto. É que o Senhor nos chama a responsabilidade. Nós, enquanto crente, precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu acho legal que o Martin Lloyd Jones diz assim: nem toda opinião precisa ser dada, nem toda afronta precisa ser respondida. E como promotores da paz, a gente precisa saber quando é a hora de nós nos posicionarmos, quando é a hora de nós falar, mas também quando é a hora de a gente ficar quieto, quando é a hora de nós silenciarmos. Em segundo lugar, nós somos pacificadores, tendo um coração perdoador. Então, em primeiro lugar, cuidando do que a gente fala, para a gente não ser, no mínimo, promotores de discórdia. Em segundo, coração perdoador. E as Escrituras, elas nos ensinam que a gente deve amar não só as pessoas próximas a nós, não só as pessoas que a gente naturalmente tem alguma afeição, não só as pessoas legais, cheirosas e bacanas, mas também os nossos inimigos. A gente deve orar não só pelas pessoas legais, mas orar também pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. O perdão, ele é uma decisão, e você, crente, não tem outra opção a não ser perdoar. Tem um episódio que ele retrata bem essa ideia de que não há limites para o perdão. Uma mulher chamada Corrie ten Boom, essa mulher ela foi presa, ela teve a sua família presa também. Eles foram presos num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, e a razão era porque eles escondiam judeus. A Corrie, ela conseguiu sobreviver ao campo de concentração, mas a sua irmã morreu no campo de concentração. Anos mais tarde, a Corrie passou a dar testemunhos em algumas igrejas, falando sobre a restauração do Senhor, falando sobre o quanto o Senhor é misericordioso, mesmo diante de profundos sofrimentos, acerca do amor de Deus, mesmo em ambientes que nós pelo menos na nossa perspectiva, achamos que estamos abandonados. E a Corrie está num desses momentos falando sobre o amor de Deus, e falar sobre o amor de Deus num ambiente onde só há pessoas legais é uma coisa, mas falar sobre o amor de Deus quando há um inimigo declarado é outra coisa. Corrie está falando sobre isso, daqui a pouco ela vê um homem ali ouvindo ela reconheceu esse homem era um dos guardas do campo de concentração, e ele era um cara que participava ativamente, ele promovia inúmeras mortes, inclusive a morte da sua irmã. Acabou a fala da Corrie, o homem foi até ela, disse que ele havia virado cristão, de que ele havia confessado seus pecados, que o Senhor havia o perdoado, e Deus de fato o perdoou, mas que ele agora queria também ser perdoado por Corrie. Que situação difícil, meus irmãos. Que desafio. Ela orou: Senhor, é muito difícil. Não tem como perdoar uma situação dessas se a gente não olhar os fatos através da cruz. Senhor, como é difícil. Dá-me o teu perdão. Ela venceu esse sentimento, estendeu a mão ao homem e disse: eu te perdoo, meu irmão, de todo o meu coração. A mensagem bíblica é clara, meus irmãos. Não deixe pendências. Não deixe de perdoar nenhuma pessoa no seu coração. Perdoe. Quanto mais difícil for, mais olhe para a cruz. Mais olhe para o perdão que você recebeu do Senhor. Mais olhe para as ofensas que você promoveu e ainda promove diante do Senhor, e mesmo assim Ele é longânimo, mesmo assim Ele te perdoa, mesmo assim Ele te restaura. E nós, como bons imitadores do Senhor que devemos ser, devemos perdoar também todas as pessoas. Afinal, diz o Senhor, bem-aventurados são os pacificadores. Terceiro lugar, nós somos pacificadores quando nós proclamamos o Evangelho. Então, o pacificador, ele não se preocupa em apenas promover a paz entre homem e homem, ele não se preocupa em apenas
promover a paz nas suas próprias relações, mas sobretudo entre o homem e Deus. E o Senhor confiou à sua igreja, o Senhor confiou a todas as pessoas um ministério. O Senhor, na sua soberania, Ele resgata pessoas e usa pessoas para que o curso da história continue avançando segundo os seus decretos, segundo os seus conselhos, e o Senhor distribui dons diferentes a várias pessoas. A gente vê isso. Só que há um dom comum a todas as pessoas. Todo cristão tem esse ministério. Não existe cristão isento, desabonado de desempenhar isso, que é o ministério da reconciliação. Quando Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo e por meio de nós, Deus exorta as pessoas, reconciliem-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. E quando a gente faz isso, nós estamos, de fato, promovendo esse ministério da reconciliação, quando fielmente nós expomos o evangelho de Jesus Cristo. O pacificador, ele é alguém que de fato leva a sério a ordem do seu Senhor. Preguem o evangelho a toda criatura. E meus irmãos, isso aqui não deixe para sua disposição, para você pregar quando você quiser, quando você tiver vontade. Se fosse um ímpeto, se fosse a coisa mais natural do mundo, a gente não teria dezenas de versículos chamando a nossa atenção para a gente pregar a palavra, para a gente falar do amor de Jesus às pessoas, para a gente promover a paz, para a gente promover o conhecimento do evangelho a todas as pessoas, porque isso não é uma inclinação natural a nós. Então, frequentemente pregue para a sua alma de que você precisa falar de Jesus para as pessoas. Quando foi a última vez que você chamou um amigo seu no canto e disse: você precisa do Senhor, você já o conhece? Você já colocou a sua vida no Senhor? Nós falamos tantas coisas para os nossos amigos. Nós damos tantos conselhos. A gente vive a era, todo mundo é especialista em alguma coisa. Abriu o YouTube, aparece um monte de pessoas sem a mínima capacidade para falar sobre um assunto, mas ela se vê como um especialista. Seja um especialista do ministério da reconciliação. Especialize-se em reconciliar as pessoas com o Senhor. Essa convicção de nós, de fato, reconciliarmos as pessoas com o Senhor, ela foi vista de uma forma extraordinária na vida de um homem bastante simples, de um pastor batista chamado John Harper. Esse homem, ele estava a caminho da igreja de Moody, ele estava a bordo do Titanic. Infelizmente, ele nunca chegou à igreja de Moody, né? Todo mundo sabe que o Titanic afundou. E aí, enquanto o Titanic afundava, naturalmente, né, todo mundo em pânico, todo mundo tentando poupar a própria vida, a vida dos seus familiares, o John Harper, ele correu para guardar a vida da sua irmã e também da sua filhinha, que era pequenininha, de 6 anos, colocá-las nos botes. E aí, o que esse homem começou a fazer? Ele começa a percorrer o navio. E aí, segundo relatos preservados dos sobreviventes, esse homem começava a gritar: prioridade para mulheres, prioridade para crianças e prioridade para não salvos. Olha a preocupação dele, o navio está afundando. E a prioridade é: coloquem não salvos primeiro nos botes, porque o crente morre e está na glória. Partir e estar com o Senhor é muito melhor. Dê prioridade para os não salvos. Aí, enquanto o navio afundava, ele continuava falando de Cristo às pessoas, já nas águas congelantes. Ele sabia que ia morrer, ele encontrou um homem próximo dele. O que foi que ele perguntou? Você é salvo? O homem disse que não, e quando Harper ouve da boca do homem de que ele não era um salvo, ele diz: então creia no Senhor Jesus e será salvo. Como Harper era crente, ia morrer, ia para o céu, ele tira o colete, dá para o homem e diz: você precisa desse colete muito mais do que eu. As águas eram muito geladas, John Harper não resistiu. Esse homem morreu. 4 anos depois, fizeram um reencontro dos sobreviventes do Titanic. E esse homem a quem o John Harper entregou o colete, deu testemunho da sua conversão. Ficou registrado num folheto: eu fui o último convertido de John Harper. Isso é ser pacificador, meus irmãos. Não é só a gente achar que não é alguém explosivo,
Não é só a gente achar que alguém que não fala palavrão, que não sai do controle, eu sou calmo, isso aqui é pacificador. Como Jesus denuncia a nossa vida barata, meus irmãos. Como Jesus denuncia o nosso estilo de vida medíocre. Eu acho que a gente deveria ler as bem-aventuranças todos os dias. Sobretudo quando a gente achar que está com aquela bola toda. Sobretudo quando a gente achar que está crentão, de que agora nada mais nos derruba. E as bem-aventuranças nos mostram que a gente está muito aquém de quem nós, de fato, deveríamos ter. E esse episódio aqui do John Harper, ele nos mostra, a história, o evangelho, as escrituras todas, é muito clara em dizer que muitas vezes o Senhor não vai nos poupar de afundar num oceano, ou até mesmo de sofrer por ele. A gente vai ver isso especialmente na nossa próxima bem-aventurança, que é sobre os perseguidos. Mas ele nos poupa da destruição eterna. Às vezes ele não nos poupa dos sofrimentos aqui. Há crentes que ele salva pela espada, outros que ele salva da espada, mas a todos os crentes ele salva da destruição, da condenação eterna. E essa mensagem da reconciliação, nós precisamos urgentemente, como pacificadores do Senhor, levar as pessoas. Não existe obra maior do que conduzir um pecador a Cristo. Não existe obra maior. Nós não ganhamos ninguém para Jesus. Mas nós somos promotores da paz. Temos o ministério da reconciliação. E a nossa oração, que o Espírito Santo converta as pessoas que nós encontrarmos e falarmos do seu amor e da sua bondade. Assim como Jesus um dia chorou diante da incredulidade de Jerusalém, a gente deve chorar também pela incredulidade dos nossos amigos. Assim como Jesus chorou diante da incredulidade de Jerusalém, a gente também precisa chorar pelos pecados dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas próximas a nós que ainda não creram no Senhor e que, se morrer, elas vão eternamente para o inferno. E o Senhor confiou à sua igreja o ministério da reconciliação. Falemos das boas novas às pessoas, meus irmãos. Próximo ponto, ser um pacificador é um privilégio. É uma responsabilidade enorme, como a gente viu. E é um privilégio nós sermos um pacificador. O profeta Isaías diz assim: como são belos nos montes, embora as pessoas possam fazer chacota com você, embora as pessoas possam fechar a porta na sua cara, olha o que as Escrituras falam daqueles que proclamam as boas novas. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Ser um pacificador é um privilégio e ser um pacificador também é honroso. Provérbios 20 diz que é uma honra dar fim a contendas. É só o mundo bobo que valoriza a intriga, a confusão e a fofoca. Mas isso é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor diz isso. É honroso dar fim a contendas. Ser um pacificador é agradável aos olhos de Deus. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ser um pacificador é um privilégio. Ser um pacificador é honroso. É agradável aos olhos do Senhor, sobretudo porque quando somos pacificadores, nós agimos semelhantemente ao nosso Deus. Ser pacificador é tudo isso, porque é agir à semelhança de Deus. O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus da paz. E quando você se transforma em um pacificador, não estamos nada mais, nada menos do que refletindo o caráter de Deus na nossa vida. Ser um pacificador é agir à semelhança de Jesus, que é o príncipe da paz. Quando na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor se cantou uma música. E se cantou uma música de paz que dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Jesus é o príncipe da paz que, antes de subir aos céus, antes de assentar no trono do universo, disse aos seus discípulos: deixo-lhes a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo.
Jesus é o príncipe da paz que também orou pela paz. Aquela oração, Jesus, Pai Santo, protege-os em teu nome para que sejam um, assim como somos um. Ser pacificador é agir à semelhança de Jesus, que é a nossa paz. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois Ele é a nossa paz. Quem nos colocou com crédito diante de Deus não foi a bondade do nosso coração. Não foram as nossas obras, não foram os nossos méritos, mas foi Cristo, exclusivamente Cristo, mediante a sua obra vicária. Ele é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz que estabeleceu essa reconciliação entre Deus e os homens. De modo que quando Paulo escreve aos Coríntios, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos homens. O Espírito Santo é o Deus da paz. Ele é o nosso consolador. E quando nós somos pacificadores, nós agimos à semelhança do nosso Deus. E aos pacificadores, diz o Senhor, há uma gloriosa promessa reservada. Jesus termina essa bem-aventurança com uma promessa gloriosa. Pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu acho muito legal quando João escreve acerca do amor de Deus, ele fala sobre várias coisas acerca do amor de Deus, mas há uma coisa que é o ápice, é o grande argumento. E o grande argumento é essa filiação. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Perceba como João valoriza a filiação, como João entendeu profundamente quem ele era, quem ele é, diante do Senhor, a partir do momento em que ele foi atraído pela graça do Senhor. A melhor forma de nós valorizarmos a nossa filiação é termos a profunda consciência dos nossos pecados, de onde foi que o Senhor nos tirou, qual era o nosso destino eterno, se o Senhor não intervisse na nossa vida, e qual o nosso estado atual diante do Senhor depois que a sua graça nos atraiu para si, e qual o nosso destino eterno a partir desse momento. O nosso status não é mais como filhos da ira, mas agora, veja como o Senhor nos amou, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, e João termina, e de fato somos. E essa filiação ninguém tira. Essa filiação ninguém rouba. E essa daqui, meus irmãos, é uma das maiores verdades do Evangelho. Trata-se dessa mudança radical de status, de condição diante de Deus. Todas as pessoas, meus irmãos, todos os bilhões de pessoas que residem nesse mundo, todas elas são criaturas de Deus. Todas essas pessoas são pessoas criadas à imagem de Deus. Portanto, todas as pessoas possuem a sua dignidade, possuem o seu valor. Todas as pessoas devem ser respeitadas, independente da sua opção sexual, independente da sua religião, independente da sua classe social, independente da sua posição política. Todas as pessoas são seres à imagem de Deus, portadores dessa imagem do Senhor. Mas as Escrituras, elas também são claras para dizer que o estado de filho não é um estado universal. Mas essa filiação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Não há outro meio. Pode chorar, pode berrar, pode achar ruim, pode achar que Deus criou um enorme erro estratégico. Não adianta fazer beicinho. Filho de Deus, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que essa é uma afirmação forte, talvez chocante, especialmente nos dias em que a gente vive, porque ela confronta um pensamento contemporâneo que presunçosamente presume-se que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, independente da sua relação com Cristo. As pessoas podem colocar na biografia do Instagram, filha de Deus, filho de Deus. Você pode membrar na igreja mais top do mundo. Você pode ser amigo das pessoas mais intelectuais teologicamente do mundo.
Mas se você não crê no Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você não é filha de Deus. Você não é filho de Deus. Você pode ter tudo isso, mas se você não se arrependeu dos seus pecados, se Cristo não é o Senhor e Salvador da sua vida, você não é filho de Deus. Somente em Cristo que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Está vendo como é urgente a mensagem do Evangelho? Quando, próxima vez em que o ímpio fizer alguma coisa, antes de você esbravejar, reclamar, lembre disso aqui. Ele precisa desesperadamente de Cristo. Antes, todos nós também éramos filhos da ira. Todos nós aqui éramos escravizados pelo pecado. Todos nós aqui estávamos nesse estado de rebelião contra o nosso Criador. Todos nós aqui estávamos separados dele, sem esperança alguma, sem paz com o Senhor. E todos igualmente foram salvos da mesma forma. Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou o seu povo nesse estado. Por meio da obra perfeita de Cristo na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Toda a nossa culpa foi removida e nós fomos reconciliados com Deus. Aqueles que antes estavam longe, pela graça do Senhor, foram trazidos para perto. Aqueles que antes eram inimigos foram recebidos como filhos. Como filhos. É isso que você é do Senhor. É isso que você é do Senhor. É isso que te define. Você é filho, você é filha do Senhor. Apesar dos nossos percalços, apesar dos nossos pecados, apesar das vezes em que a gente jura amor eterno e miseravelmente a gente falha, o Senhor continua agindo com graça e misericórdia, para que o seu povo continue perseverando na fé, e dessa forma que eu quero terminar. Lembrando do que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mesmo que a gente não veja, Deus está completando essa obra na minha vida. Mesmo que você não veja, Deus está completando essa obra na sua vida. Mesmo na escuridão da madrugada, mesmo quando todas as luzes se apagam, mesmo quando você está sozinho, mesmo quando você se sente abandonado por tudo e por todos, mesmo quando você quer se confinar no lugar mais longe da terra para não ser visto por ninguém, se possível por si mesmo, o Senhor está completando uma obra em você. Quando você volta para sua casa depois de um dia longo de trabalho, Jesus está completando essa obra em você. A cada oração, a cada devocional, a cada leitura bíblica, a cada culto, Jesus está completando essa obra em você. E a nossa oração, meus irmãos, é que o Senhor nos ajude e sejamos todos nós aqui, conhecidos por esse título eterno, filhos do Deus da paz. É isso que importa. Isso é tudo, é o mais importante na nossa vida.